Senhores irmãos, vamos dar continuidade à terceira parte aqui do estudo e espero que Deus possa continuar me usando para falar com cada um de vocês. O ponto 3 dessa lição, o tópico 3 é: o que representa a segunda vinda de Jesus Cristo? 3.1 vai dizer: uma mensagem de esperança. A Escritura revela um Deus de esperança para uma humanidade caída em pecado. João de 12 a 13. Esperança para uma mulher que não sabia o que fazer com a filha endemoniada. Mateus 15, 21 ao 28. Esperança para o coxo. Atos 3, de 1 a 10. Esperança para os pobres e famintos. Mateus 14, 13 ao 21. Em Jesus, Deus se revelou à humanidade com uma esperança inteira. João 3,16. A manifestação do reino eterno de Deus é o desfecho da esperança dos seus filhos, a conclusão de toda a espera de um reino de paz, amor e de justiça, sem fim. Para os que têm a certeza da salvação, uma mensagem de esperança e alegria. Para quem desperta sem esperança, uma tragédia eterna. Mateus 25, 41, 46. Jesus Cristo é a grande esperança para todos nós, para todos os problemas, para uma vida melhor, uma vida de amor, uma vida de paz. Existe um ditado popular aí que diz que a melhor coisa é a esperança, porque a esperança é a última coisa que morre. Mas eu vou corrigir esse ditado, porque se a esperança, a nossa esperança, estiver em Cristo Jesus, ela nunca morre. Porque o nosso Cristo Jesus, ele morreu na cruz, mas no terceiro dia, como ele mesmo tinha dito, ele ressuscitou. As pessoas podem achar que até mataram a nossa esperança. A esperança de ver um filho criado, a esperança de ver um filho fora das drogas, fora da prostituição, a esperança de ter um casamento maravilhoso, sem o marido ou a esposa em bebedeira, em traições. A esperança. E essa esperança se chama Jesus Cristo. E ela nunca morre. É só você colocar nas mãos de Deus, nas mãos de Jesus, porque quando você coloca as suas petições, os seus problemas na mão do Senhor, ela não morre. E Jesus, ele traz para você a solução. Pare, não perca jamais a sua esperança. Olhe, finta os seus olhos, fixa os seus olhos na direção de Jesus. Porque eu creio que quando você coloca os seus problemas nas mãos de Jesus, eles são solucionados. Ele te dá o caminho certo, a solução. Ele vai te guiar na direção certa para solucionar cada problema da sua vida. Então, creia em Jesus Cristo. Ele é a nossa esperança verdadeira. O 3.2 vai falar: o arrebatamento da igreja. Pode-se dizer que a segunda vinda de Jesus acontecerá em duas etapas. Em primeiro lugar, a igreja será arrebatada para sempre com o Senhor. O apóstolo Paulo nos diz que em sua primeira epístola aos Tessalonicenses, que em primeiro lugar os crentes que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois os crentes que estiverem vivos serão arrebatados juntamente com os crentes que morreram e foram ressuscitados em Cristo. Esse encontro com Jesus Cristo se dará nos termos da sua ascensão aos céus, relatada em Atos 1, isto é, nas nuvens. Tessalonicenses 4, do 13 ao 18. Uma esperança gloriosa.
estaremos para sempre com o nosso Senhor, Redentor e Salvador. Então, primeiro, todos aqueles que morreram em Cristo Jesus, acreditando no nosso Senhor Jesus Cristo como o único Salvador da vida, esses irão ressuscitar. E juntamente com aqueles que ainda estão vivos, subirão aos céus junto com o Senhor. Então, se você está aí, não perca a esperança de estar com Cristo Jesus na glória. Não permita que ninguém venha falar que isso é um conto da carochinha, que isso algumas pessoas vão falar. Eu ouço falar da vinda de Jesus desde quando minha avó era criancinha. Não se importa, porque aqueles que ouviram e creram, e mesmo que morto, eles vão subir. Então não se preocupe com isso, não se preocupe com um dia que Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Se preocupe em ir. Se preocupe em, mesmo que você venha morrer, que você venha morrer com a certeza da salvação, para que quando Jesus vier, você venha ressuscitar para subir junto com aqueles que estão vivos. Então, somente isso. Não se importe pelo que os outros vão dizer. Se disseram que antes mesmo da criação do mundo, as pessoas falavam que Jesus ia voltar e não voltou, não se preocupe. Mantenha sua fé e sua esperança em Cristo Jesus. O 3.3 vai falar uma vida visível. Em segundo lugar, a segunda vinda de Jesus será visível, pois ele se manifestará ao mundo todo. Todas as línguas, tribos e nações confessarão que ele é o Senhor. Filipenses 2, de 9 a 11. O Senhor Jesus virá como juiz de toda a terra. Ele julgará grandes e pequenos, ricos e pobres, negros, brancos e mestiços, e etc. Em seu julgamento, nosso Senhor não fará acepção de pessoa. Todos nós teremos de prestar conta da nossa fé em Deus e dos nossos atos e ações para com o nosso próximo. Mateus 25, 31 ao 46 e Apocalipse 20, do 11 ao 15. Todo crente que conhece o Evangelho de Jesus espera se encontrar com seu Senhor, que haja no seu coração esse mesmo sentimento, o mesmo que havia nos apóstolos do tempo de Cristo, e no corações de milhares de crentes ao longo de mais de 20 séculos de história cristã. Então, saiba, continue crendo. Não deixe que ninguém apague. Continue fazendo como os cristãos da época passada, porque são 20 séculos. Mais de 20 séculos. Já estamos no século 21. Algumas pessoas vão falar, já estamos no século 21 e Jesus não voltou. Não ligue para isso, não. Somente aguarde, que é como eu já disse anteriormente. Mesmo que você esteja morto, mesmo que a pessoa morreu e não viu a presença, não viu a volta de Cristo, mas verá, porque se a pessoa morreu acreditando e tendo a esperança da volta do Senhor, quando ele voltar, vai ser a primeira a ressuscitar, para junto daqueles que estão aqui, venham crescer, venham ser arrebatados pelo Senhor. Então nunca, jamais perca a esperança. Vai existir pessoas, até pessoas dentro da própria igreja, achando que a volta de Jesus é só uma volta, é como se fosse só um paliativo. Não, Jesus ele vai aparecer para todos. Todas as línguas vão confessar que ele é Senhor. Então não fique pensando que que Jesus já voltou e te largou para trás, não. Que Jesus só vai no sentido figurado, não. Ele vai aparecer, como muitos lá atrás, quando ele ressuscitou, viram ele glorificado, nós também veremos. Aqueles que ainda não viram Jesus glorificado, porque
veio depois da sua subida aos céus, vai ver. Continue crendo. Não deixe que ninguém tire essa fé, essa esperança do seu coração. A conclusão dessa lição vai falar: o mundo clama por esperança. A criação geme como uma mulher que está prestes a entrar em um trabalho de parto. Infelizmente, muitos usam o desespero da humanidade para somente fazer slogan sobre a vinda de Jesus. Cremos assim como Jesus subiu aos céus e hoje está à destra de Deus Pai, intercedendo por todos nós. Ele voltará majestoso, poderoso e glorioso para arrebatar a sua igreja e exercer justiça sobre todos os moradores da terra. Assim o reino de Deus será implantado no mundo e nunca mais terá fim. Eis a nossa esperança. Então, quando alguém falar que a esperança é a última que morre, corrija, porque a nossa esperança se chama Jesus Cristo. E Jesus Cristo nunca morre. Quero agradecer a todos que mais uma vez esteve aqui assistindo essa live, comigo, essa aula. Terminei mais uma lição. Semana que vem estarei dando Crendo no Espírito Santo, que o Senhor Jesus já venha colocar no seu coração a vontade, a ansiedade de poder assistir mais uma aula para que dê sequência e que o Senhor Jesus continue falando no coração de cada um. Obrigado a todos vocês que têm assistido ao vivo e todos vocês que ainda vão assistir quando eu colocar nas redes sociais. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Que o Senhor Jesus dê um ótimo dia, que o dia de vocês sejam abençoados.